Aurélio, enquanto eu fazia o noticiário, me veio aqui à mente. Goiás, nós estamos discutindo finanças. O Gerlieser indignado com que precisa ir mais para não ser aprovada uma conta, 98 milhões de déficit. O Atlético sofrendo um transfer ban, rivais do Vila, um transfer ban por conta de um não acordo com o jogador, algo inimaginável. Antigamente, se pegarmos há 10 anos, o cenário era inverso, Aurélio. Você que já esteve dentro do Conselho do Vila sabe muito bem sobre tudo isso. E hoje nós vemos se pode falar a palavra tranquilidade em algum time é para o Vila, até financeira. Tranquilidade para ir no mercado, olhar o jogador, eu quero. Eu vou arriscar. Não, eu não quero, eu acho que não vale a pena. Esse aqui eu vou chamar meu conselho, eu acho que dá pra gente fazer uma operação aí e trazer. O que aconteceu, Aurélio, para essa transformação? Eu sei que você vai citar o Hugo Jorge Bravo, mas entre a gestão do Hugo, qual foi o processo para chegar até esse patamar? Bom, Ana, são 7 anos de trabalho focados em se organizar financeiramente, né? Isso até é uma cobrança da torcida, que o Vila se organiza administrativamente e esquece um pouco do futebol. Mas os resultados estão aparecendo agora, né? Os resultados estão aparecendo agora. Eu acho que eu nunca vi o Vila tão tranquilo financeiramente como nesse momento. Então, é um projeto de trabalho mesmo, é um projeto que foi desenhado a partir do momento que o Hugo e a sua diretoria, é claro que o Hugo é a personificação da diretoria, mas isso é muita gente trabalhando, é o Leandro Bittar, é o Vinícius Cerqueira, é o Rodrigo Menezes, é o Marinari, é o próprio Riso, e tantos outros nomes lá, o próprio Romário Policarpo, movimentando. Então, tem muita gente ali por trás do nome Hugo Jorge Bravo, o próprio Fabinho, né, que é o presidente hoje, né, hoje o presidente, vamos dizer assim, o presidente em exercício é o Fábio Brasil. Então, são muitas pessoas com o mesmo ideal. É claro que às vezes as ideias não batem, às vezes tem divergências, mas a ideia dessas pessoas foi equalizar o Vila, sempre foi. Que os resultados viriam a partir do momento que o Vila tivesse equalizado financeiramente e tivesse estrutura. Hoje o Vila tem estrutura, tem um CT completo, tem um CT que pode dever, talvez, em uma tecnologia mais atualizada, em algum equipamento mais caro que o Vila não tenha, mas para a prática do futebol profissional, para atendimento dos profissionais da bola, o Vila tem tudo o que é necessário, novo e de muita qualidade, e financeiramente o Vila está caminhando para ser um time com zero dívidas trabalhistas e com conforto para poder trabalhar. Esse ano o Vila está colhendo frutos de vendas, acho que tudo encaminha para o Vila ter a janela mais rentável financeiramente de sua história, e então tudo isso orna para um time organizado. Se a gente for olhar, por exemplo, o que o Goiás fez nos últimos 2 anos, pegando o dinheiro da Libra e investindo 100% no futebol, isso é uma coisa que o Hugo mesmo bateu muito na tecla, que se ele tivesse certeza que ele gastando todo o dinheiro que o Vila tinha, até o que não tinha, ele subiria, ele gastaria. O Goiás é um exemplo melhor que isso. O Goiás gastou 4 vezes mais que o Vila nos últimos 2 anos e não subiu. Não conseguiu subir nenhuma das vezes. Então, é essa ideia de que um Vila organizado e um Vila bem gerido, esses frutos seriam colhidos. E talvez esse fruto vai ser colhido esse ano, que é o que está encaminhando para um possível acesso. E aí, Gerli, eu faço uma pergunta para você. Olhando o cenário de agora, o Vila, com esse CT que o Aurélio cita, moderno, eu fui na inauguração, vou nas coletivas lá, de fato, é um CT de primeira, comparando com todos. O Oba, cada vez mais organizado, cada vez que você vai no Oba tem algo, tem uma novidade. E um time muito estruturado, que, como nós comentamos, que o Vila tem a capacidade de se adiantar no mercado, de escolher jogador, de vender jogador. Valeu a pena ter comido ali como nós gostamos de brincar, a carne moída e o músculo por uns 2 anos para poder usufruir de tudo isso hoje? Sem dúvida, né? Sem dúvida, valeu, porque o Vila conseguiu êxito. Agora, o que é que falta a esse trabalho do Vila? Falta coroação, sabe? E por que que eu falo da coroação?
Porque o torcedor, ele reconhece tudo isso, desde que tudo isso possa se materializar em alguma coisa, que no caso são conquistas no futebol. Eu me lembro, assim, já houve em outros clubes profissionais, grupos que fizeram trabalhos assim muito dedicados e que lá no final faltou o reconhecimento porque ele não teve a materialização disso. E o que seria a materialização dessa situação para o Vila? Eu acho que especialmente um acesso para a Série A. A gente já teve a reconquista do Campeonato Goiano no ano passado, que era uma coisa que o Vila tinha deixado de ganhar, foram 19 anos sem vencer, mas vamos dizer assim, esse é um feito menor perto do grande, né, que seria chegar à Série A. Porque o que é o meu temor? Lógico que a gente está falando de algo positivo, mas eu falo de temor. O meu temor é de esse processo não se consolidar e acontecer uma das duas coisas. Ou esse grupo cansar, porque mexer com futebol é muito cansativo, ou o torcedor passar a questionar isso mais do que já questiona. Eu me lembro que até final ali de 2024, início de 2025, o torcedor começou a bater muito nessa tecla, que o Vila não conquistava. Fazia boas campanhas, mas não ganhava Goiano, não ganhava Copa Verde, não subia para a Série A, e isso foi meio que rotulando mas esse grupo só quer saber de investimento na base, só de investimento na estrutura, só de, vamos dizer assim, só da área extra-campo, e começou a haver essa cobrança. Veio o título goiano, que foi muito importante naquele momento, para você voltar a ganhar, voltar a conquistar. Então, eu acho que o trabalho fiscal, o trabalho de estruturação do clube, o trabalho de reconquista de credibilidade do Vila, até agora foram todos trabalhos que eu não vi nesse período em que eu acompanho o Vila. Eu não vi em nenhum momento o Vila se estruturando como está se estruturando agora. Eu não vi em nenhum momento o Vila com a credibilidade de mercado que tem agora. Eu não vi nenhum outro momento da história em que eu acompanho o Vila conseguindo vender como vende agora. Mas o que o Vila conquistou com esse grupo, em campo, eu já vi outros conquistarem. Eu já vi o Vila ganhar vários campeonatos goianos, a mesma diretoria ganhar 2 goianos, por exemplo. Eu já vi diretorias conquistarem acesso da Série C para a Série B. Então, até agora, os feitos esportivos, tá, gente? Eu tô me limitando a dentro de campo. O que essa atual diretoria conquistou dentro de campo, outras já conquistaram. O que ela conquistou fora de campo, para mim, é o diferencial em relação a esse período que eu acompanho o Vila. Então, para mim, ainda falta para coroar esse trabalho a conquista em campo, a conquista diferenciada dentro de campo, que, ao meu ver, poderiam passar por 2 situações. Uma, o acesso para a Série A. 2, que seria um complemento disso, o Vila voltar a ser um grande ganhador do Campeonato Estadual. Eu pensei que você ia falar a conquista do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro da Série B, Júlio. Eu até ia engatilhar uma aqui para o Aurélio, mas eu vou fazer mesmo assim. Aurélio, o torcedor nos questionou hoje no chat se agora o Vila mira apenas o G2, quer saber de G2, ou se a meta ainda é ficar entre os 6. E aí mostra o nível de confiança que o torcedor vai adquirindo com o grupo. E agora uma pergunta bem de torcedor para você. Você já se preparou emocionalmente para um acesso e para um possível título? Não tem como se preparar para isso não, Ana. Não tem como se preparar para isso não. Vamos ver como é que vai ser lá. Mas sobre a questão da posição e de onde o Vila tem que mirar, eu acho que o Vila tem que mirar em se manter onde está, entre o primeiro e o segundo colocado. Se o Vila já conseguiu manter esse patamar aí, o Vila já vem mantendo esse patamar há algumas rodadas, entre primeiro e segundo, agora já são 2 rodadas em primeiro, o Vila tem que se preocupar em se manter nesse patamar. Porque quando você está trabalhando para ser primeiro, se der algum problema, você vai ser segundo ou terceiro. E fica mais fácil você recuperar. Agora, se você está ainda mirando o seu quinto, sexto, quarto, está brigando ali pelo mata-mata, pelo playoff, vamos dizer assim, você acaba abrindo margem no momento que você abre uma distância, tipo assim, beleza, estamos relaxados agora.
já abre uma distância, no máximo, se acontecer algum problema, já vai cair para sexto. Então, acho que o Vila tem que manter a pegada de estar entre os dois primeiros, e aí vai ser até uma coisa engraçada, né? Se o Vila sobe ali em primeiro ou segundo no final do ano, muita gente vai falar, porque o Vila jogou a bomba do playoff, subiu em segundo e largou a bucha para os outros. Então, pode Verdade, acontecer isso verdade. também. Pode acontecer isso também. Eu acho que, assim, dado o momento que o Vila vive, dado o que o time tem conseguido dentro de campo, conseguido as vitórias, às vezes arrastadas, às vezes com mais tranquilidade, o Vila tem que continuar mirando o título. O Vila tem que mirar o título, para que se o título não vier, o acesso vai vir. Aí eu acho que o êxtase do acesso e do título, para mim, vai ser o mesmo para a torcida. Gerli, até dentro disso, com sua experiência em assistir Série B, em acompanhar, fazer os cálculos, que é uma parte muito importante dessa cobertura, a mira, né, que é o ponto principal, ela tem que ficar no G2 ou no G6 para você? Não, eu vejo isso muito parecido com a corrida de Fórmula 1. Ah, eu quero chegar, eu quero pontuar, né? Eu quero pontuar, vamos dizer assim, seria chegar no G6. Eu quero pontuar na corrida. Mas se você estiver em primeiro, você não vai deixar o segundo te passar só porque você quer pontuar. Não, você vai lutar pelo primeiro lugar. Se você estiver em segundo, você vai tentar chegar no primeiro e tentar não deixar o terceiro te passar. Eu acho que a questão do Vila é essa, assim, eu não vejo a necessidade do Vila mirar G2 ou mirar G6. O Vila, nesse momento, é primeiro, então que lute para manter a primeira colocação. Se amanhã ele estiver em segundo, ele muda a luta. Ele vai lutar para ultrapassar o primeiro e ou não deixar o terceiro ultrapassá-lo. Então, acho que esse que é o ponto. Não faz uma grande diferença para o Vila mirar nesta ou naquela situação. Acho que o ponto é a missão. Nesse momento, como o Vila não está atrás de ninguém, a missão é defender a posição. Se em algum momento estiver atrás de alguém, defender a posição que tem e, se possível, ultrapassar quem está à frente. Acho que o caminho para o Vila é esse no campeonato. Até porque a Série B, ela está agora com o quê? 14 de 38 rodadas, né? Então a gente está se aproximando de 40% da competição, 36%. Após a próxima rodada agora, a gente já chega em quase 40% da competição. Falta muito campeonato pela frente. Então acho que a preocupação do Vila agora é somar pontos. Conseguiu somar conseguiu somar 3 pontos, é ir somando nessa competição acumulativa. E lá na frente, aí você vai ver onde é que você vai brigar de fato, se é pelo G2, se é pelo G6, mas a situação do Vila, para mim, é uma das mais tranquilas no campeonato até esse momento. A cobrança é muito abaixo dos adversários, muito abaixo dos rivais, por exemplo. Então, são situações aí que eu acho que não faz muita diferença para o Vila, mirar o G2 ou mirar o G6. É mirar e ir bem.